Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido. Duas palavrinhas sobre a liturgia deste sábado, que é riquíssima. Duas palavrinhas, é um modo muito simplista e reducionista de posicionar-me diante da envergadura desta liturgia, porque trata-se de uma liturgia escatológica. Trata dos novíssimos, dos assuntos derradeiros da história da humanidade. Todas as culturas, é importante sabermos disso, e não estou aqui dizendo que você não saiba, talvez para relembrar, Todas as culturas, todas as religiões, elas têm o seu ápice, a sua envergadura escatológica. O que acontecerá? Eu que sou desta religião, o que acontecerá comigo quando eu fechar os olhos para esta dimensão? Todas as religiões, todas as culturas têm uma posição, uma verdade que deve ser respeitada, porque se eu não respeito a do outro, eu estou dizendo que ele também não deve respeitar a minha. Aquilo que quereis que vos façam, fazei vós primeiro. E o cristianismo carrega esta responsabilidade do respeito pelo outro, pelo diferente, pela alteridade. Certo? Então, todas as culturas têm o seu conhecimento, a sua intuição, a sua verdade, muitas verdades extremamente fundamentadas dentro da teologia que eles constituíram. É verdade que muitas culturas, e o mundo, quantas culturas são? É verdade que pequenas culturas tornaram-se megas culturas. Elas foram absorvidas, elas foram helenizadas. Então, aquilo que era próprio de uma pequena cultura foi absorvido dentro de um todo, e muitas concepções, muitas culturas foram aculturadas, foram destruídas. Esse é um perigo, a aculturação é um perigo muito grande, porque eu estou chegando lá no outro, eu acho que o outro não tem nada de bom, nada de verdadeiro, nada de sólido, e só o que vale é aquilo que eu vou levar. E muitas vezes, e a história que isso nos diga e nos conta a todos os instantes, quantas destruições, quantas aculturações, quantas maldades deram-se em relação a pequenos povos que não tinham expressividade para reagir contra determinadas culturas que foram chegando, que foram aculturando e foram fazendo com que aquelas pessoas que tinham uma visão escatológica, embora artesanal, rústica, mas eles foram deixando de crer naquilo e começaram a crer naquilo que as megas culturas foram estabelecendo. Então, o tema que temos hoje é um tema extremamente, e tem se tornado complicado, ainda tem mais esta, porque muitas pessoas propositalmente, em nome da Bíblia, em nome de suas subjetividades interpretativas do texto bíblico, querem complicar. E querem complicar para quê? Para dominar. Para fazer com que o medo
impere e se estabeleça na vida de muitas pessoas, para que elas não tenham como reagir, senão ficarem como uma vaquinha de presépio, nas mãos de pessoas que querem deter e consideram-se detentoras da máxima expressão da verdade sobre aqueles temas. Eu estou cansado de escutar lamentos de pessoas que estão paranoicas com essas questões escatológicas. Quantas pessoas, por causa dessas questões escatológicas, inclusive, pense, por causa da vinda de Jesus, quantas pessoas que determinaram vai acontecer em tal dia, em tal ano, em tal mês, assim, assim, assim? Engraçado, né? É tão trágico isso, não pode ser hilário em nenhuma medida, mas é trágico, porque prevendo isso, já como um golpe nas consciências, porque já haviam sugado as pessoas em toda a sua capacidade crítica, fizeram com que as pessoas doassem tudo o que tinham, né, para a instituição que estava profetizando aquela mentira, e aquilo não aconteceu. Processos judiciais, pessoas que ficaram sem nada, inclusive pessoas que ficaram sem nada, sequer litigaram, sequer tentaram recuperar. Vamos recomeçar tudo. E não tiveram uma mão estendida daqueles que causaram tamanhos danos em tantas pessoas. Isso é triste. E não foi uma vez só que isso aconteceu, tá? Você sabe. E se tiver dificuldade, é só pesquisar aí. E continua isso hoje. Quantas pessoas que estão despossuindo-se de tudo, devido ao terror escatológico. Então precisamos ter cuidado. Eu estou cansado de escutar pessoas, missionário e não sei o quê, mas é cada coisa que a gente escuta sobre este tema. E este tema, ele está relacionado à morte. Vamos para a primeira leitura, para eu não falar muito, que eu falo muita besteira e você já viu, né? Apocalipse capítulo 11, do 4 ao 12. Eu só vou ler aqui um versículo, um ou dois versículos. O versículo 4 do capítulo 11. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Vamos para o versículo 11. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Este é o final dos versículos que compõem a primeira leitura da liturgia deste sábado. E que diga-se deste sábado com Maria. Tá bom? O nosso salmo é de número 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a batalha. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espera, ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos.
nas descordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Por aí você já tira. E salvais vosso servo Davi. Não é coisa de agora. O texto tem uma origem, o texto tem uma finalidade, ou seja, transportá-lo do período davídico para outro. Não pode ser o missionário Sidney com a cabeça dele. É preciso que haja uma instância sólida, idônea, para fazer a transliteração de um texto que tornou-se um texto sacro de 3.000 anos atrás. Então vejamos o quanto é necessário haver responsabilidade com o texto bíblico. O Evangelho, São Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40. Os saduceus que negam a ressurreição perguntaram a Jesus: Mestre, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos e você já sabe da história. Eu não vou ler aqui. Morreu o outro, findou que a mulher casou com os 7 irmãos e por fim ela morreu. E lá na vida eterna, ela vai ser mulher de quem? Tá bom? Vamos tentar começar 2 palavrinhas sobre... eu vou fazer um corte depois para não ficar muito longo, e eu fiz uma pequena pausa ali com 10 minutos, tá certo? Então quando você vê isso vai ser um corte, e depois a partir do minuto 11, né, a gente segue. Uma das coisas que já me alegrou, eu fiz um vídeo há poucos dias falando do número 2, né? E ontem, fazendo essa leitura, eu acho que eu já sei para que é o número 2, onde é que eu estou inserido, tá? E eu quero crer que o que aconteceu com estas 2 testemunhas que morreram e ressuscitaram também aconteça comigo. Eu quero crer nesta verdade. As 2 oliveiras e os 2 candelabros e as 2 testemunhas representam uma só coisa. O que é que representam? As 2 oliveiras, os 2 candelabros e as 2 testemunhas. O povo de Deus que exerce a sua missão profética em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Missionário, eu não estou com vontade de ter esse número 2 na minha vida não, porque o negócio é feio. E como dizia a irmã Dedé, né? O negócio é feio e tem um buraco no meio. E é por aí mesmo, queridos. É duro. Este 2 fala de desafio, fala de coragem, fala de regaçar as mangas, fala de tempos difíceis, fala de oposição, fala de rejeição, fala inclusive de morte. Mas ele também fala de ressurreição. Ele também fala do socorro de Deus. Ele também fala das consolações de Deus. Ele também fala dos mimos que Deus faz conosco. Que tal como a erva, que pela manhã está verde e à tarde está seca, assim somos nós. Mas Deus tem um amor, um carinho por nós que, mesmo que assim possamos ser comparados como a erva que logo seca,
Ele nos quer ressuscitar. Ele nos quer dar uma eternidade de vida plena, vida que nesta dimensão ninguém vai ter. Por favor, esta é a teologia cristã. As duas oliveiras, os dois candelabros, as duas testemunhas representam uma só coisa. É o povo de Deus que realiza a sua missão profética em tempos de perseguição, em tempos de penúria. Estamos terminando o tempo comum. Estamos nas vésperas de finalizar o ano litúrgico, o nosso tempo comum. E é preciso que tenhamos isto em mente, para não nos tornarmos pessoas frustradas. Os dois candelabros, eles estão diante de quem? Qual o perfil das duas testemunhas? Eles estão diante do Senhor. Não é isso? Ou seja, eles recebem luz diretamente de Deus. E por isso eles podem iluminar as outras pessoas. Qual é o perfil das duas testemunhas? É uma pessoa iluminada e, por seu turno, iluminadora. O que fizemos, o que ainda estamos fazendo nestes dias que terminam, que aproximam-se o fim do tempo comum? Nos deixamos iluminar pela luz que vem de Deus? Iluminamos outras pessoas? Projetamos luz na vida de outras pessoas? Soluções, caminhos, direções? Isto é sério, queridos. O profetismo que aqui está representado nas duas testemunhas não é um profetismo de palavras. É um profetismo de ação. É um profetismo iluminador que aponta a direção. Não esqueçamos que o período em que São João está compondo esta peça é um momento de perseguição, queridos. O que vai acontecer depois da morte? Os cristãos estão sendo mortos de formas bruscas, arbitrárias. Ele vem dizer: calma, calma. O cristão, ele consegue viver neste momento de turbulência, de tribulação, porque ele recebe ele é um candelabro que está diante de Deus, e ele recebe a luz que vem de Deus. Ele é iluminado, a sua luz vem de Deus e, por seu turno, ele ilumina os outros. Eu estou iluminando a vida de alguém. Também fala de duas oliveiras. É um outro símbolo do Espírito Santo. No Salmo 33 lemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, que desce da cabeça e vem pela barba e vai escorrendo. É o óleo da unidade. Não dá para enfrentar esses tempos difíceis sem unidade, queridos. Não tem como. Dizem por aí que a gente precisa do mato, da beira do caminho. Quanto mais do ser humano. E quantas vezes somos pessoas fechadas, egoístas, insensíveis, irredutivas. Não reconhecemos falhas, não reconhecemos os nossos tropeços. Não reconhecemos que nós também apontemos o dedo por minha culpa, minha máxima culpa. Nós também produzimos desgraça na vida das outras pessoas, queridos. Lá no trabalho não é só o meu companheiro que erra, eu também erro. Lá na escola, onde estudo, na faculdade, onde dou aula, onde estudo,
Muitas coisas não caminham bem também por causa de mim, não é só por causa do outro, dos outros colegas, do outro professor, do diretor, da magnífica reitora, não. Quantas dificuldades elas podem ser eclipsadas se tivermos o Espírito óleo, que produz a união, a unidade, a pacificação. As duas testemunhas de Jesus nos tempos difíceis, elas precisam ter o ingrediente da luz e da oliveira. Você já viu a árvore da oliveira? É bonita, né? O óleo de oliva tão caro. Aliás, o óleo, as lâmpadas que no templo ficavam acesas, elas só podiam ser acesas com o óleo da oliva. Não era qualquer coisa. Ou seja, essas duas testemunhas, elas são extremamente valiosas. Mais uma coisa. Deixa eu fazer aqui um minutinho aqui de intervalo, tá? No 21, provavelmente aqui eu vou fazer mais um corte, tá? Já estamos aí com quase 22. Vamos ver outra coisa agora aqui. Apesar do poder que essas duas testemunhas têm, observem, queridos, que nós estamos diante de uma peça de gênero literário apocalíptico. A apocalíptica aqui está inserida. O que é que o texto vai dizer? Depois leia com calma. Apesar dessas duas testemunhas terem o poder para converter água em sangue. Quando isso aconteceu, queridos? Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? Teve alguém que fez isso? Converteu água em sangue? Apesar das duas testemunhas terem o poder de cerrar os céus e evitarem que a chuva caia. Você já leu isso em alguma parte da Bíblia? Estamos diante do gênero literário da apocalíptica. Apesar de todo o poder. Mas você lembra quem foi o profeta por excelência, o mais poderoso? Ele fez o mar acalmar, transformou água em vinho, e foi ressuscitando mortos, e fazia cada coisa extraordinária. Olha o que João está dizendo para o povo de Deus, o povo profético que está profetizando no meio da tribulação, no meio da perseguição. Ele está dizendo que o que coube a Jesus, que foi o profeta por excelência, caberá aos discípulos de Jesus, a todos eles. Jesus não enganou ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A igreja, não engana, veio aqui na minha cabeça, não está mas veio aqui na minha cabeça agora. O padre não pode casar. Quando o cidadão entra lá no seminário, ele já está sabendo disso. Por que agora ele quer rebelar-se contra a igreja? Quando entro em uma empresa, eu preciso ajustar-me aos requisitos, aos critérios da empresa. Não é a empresa que irá ajustar-se a mim, sou eu. E na igreja não é diferente.
o que coube a Jesus caberá aos seus discípulos. Porém, e você viu aqui o texto? Em praça pública. Ontem, você viu? Eu falei de Santa Cecília, não foi ontem? Você lembra do dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília? Pois é. Como foi a morte dela? Foi decapitada. Machadada, né? As duas testemunhas morreram. Onde foi que Jesus morreu, queridos? Foi embaixo da mesa? Fizeram ali uma cabana, entraram numa caverna e mataram ele lá dentro? Foi assim que aconteceu? Foi onde? No monte. Para que todos vissem. As duas testemunhas serão mortas em praça pública. E o seu corpo, os seus corpos ficarão lá, expostos. Porém, no entanto e todavia, após 3 dias e meio, estamos no gênero literário da apocalíptica. O que vai acontecer após 3 dias e meio? Um sopro de vida que vem de Deus levantará os 2 profetas que numa nuvem subirão ao céu e os inimigos o observam. Você lembra disso? Aconteceu com alguém isso? Vamos colocar aqui o ano 100 desta composição, deste escrito. Estamos aí com 60 anos da morte de Jesus Cristo, da ascensão de Jesus Cristo. Não é por aí o negócio? 60 não, 70, né? 67 anos. O que é que São João está dizendo? O que aconteceu com Jesus Cristo após 3 dias? As testemunhas de Jesus, o povo profético de Deus ressuscitará. Uma voz o chamará, um sopro de vida que vem de Deus. Ele levantará as 2 testemunhas numa nuvem. Varões galileus, porque estáis olhando para os altos, esse Jesus que subiu, não sei o quê, e uma nuvem o ocultou. Assim como os discípulos de Jesus viram-no, ficaram observando ele subir, quando da ascensão, só que desta feita serão os inimigos. Os inimigos ficarão observando. João está dizendo, com todas as letras, o que acontecerá com o povo de Deus. O povo de Deus, o servo de Deus, ele precisa confiar em Deus. Ele precisa exercer o seu profetismo e muitas vezes, e o melhor profetismo não é aquele que se dá por meio das palavras, é aquele que se dá através das atitudes. As pessoas sérias, honestas, íntegras, que fazem bem, que cumprem bem o seu papel, o seu dever de cidadão, lá na empresa, pessoas dignas, pessoas idôneas, que mostram que tem Jesus, que são discípulos de Jesus. Esse é o maior profetismo que existe, o profetismo do testemunho. Aliás, a simbologia inicial que nós vemos aqui, dos 2 candelabros e das 2 oliveiras, configuram-se nas 2 testemunhas, nos 2 profetas. Essa é a maior pregação que se pode dar. Só que ser justo, ser honesto, ser bondoso, ser caridoso, ser misericordioso, perdoar, isso incomoda, isso produz inimizades.
E essas inimizades, elas nos sentenciam, como as testemunhas que foram mortas. Todavia, haverá uma intervenção de Deus, e elas serão elevadas, e os inimigos ficarão observando. Não tenha dúvida disso, queridos. A vitória não é do seu inimigo. Eles, por mais vitoriosos, vantajosos e poderosos que possam ser, parecer e ser, eles ficarão observando a tua ascensão. E tu serás levantado, não pelo teu poder, mas pelo poder da palavra de Deus. Um sopro de vida que vem de Deus levantará esse corpo abatido, fragilizado, e o colocará em uma posição de altura junto de Deus Todo-Poderoso. Uma palavrinha sobre o Evangelho, Lucas capítulo 20. De quem será a mulher? Ela casou com os 7, os 7 morreram, provavelmente não teve filhos, é por isso que ela casou com os 7, porque nenhum deixou descendência. E na vida eterna, como é que vai ser? Não esqueça, naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição, não acreditam na ressurreição. E esse é um direito que eu tenho, você tem, todos nós temos, de crer ou não crer. Ninguém é obrigado a crer. Eu não vou deixar de te amar e de fazer o bem para você porque você não crê naquilo que eu creio, porque você não é católico, porque você não faz parte do projeto Maria Santíssima. Não. Os saduceus não criam na ressurreição, por isso eles levantaram esta peça muito forte. Não achemos que a vida eterna é reprodução desta vida. É comum transferirmos situações e relações vividas nesta dimensão à vida eterna. Após a morte, as necessidades humanas não mais existirão. Aqui casamos, constituímos famílias para formar a sociedade. Mas lá, esse procedimento social não tem mais razão de ser, porque as necessidades terrenas, elas deixarão de existir. Não transfiramos à eternidade comportamentos humanos típicos deste mundo. É impossível, logo hoje, neste sábado com Maria, não citá-la, não mencioná-la neste particular. Porque a vida eterna, ela pressupõe que aqui a gente tomba, aqui a gente morre, e a escatologia. Né? Aqueles que forem dignos da vida eterna, da ressurreição dos justos, vão ver a Deus face a face. Observe, os saduceus fizeram a pergunta para Jesus. Maria Santíssima não tinha a menor necessidade de fazer esta pergunta. Primeiro, porque a vida eterna,
o Senhor da vida eterna, esse Deus único em 3 pessoas, se manifestou na vida dela. O céu, queridos, que um dia iremos, que almejamos, e que pela ressurreição acontecerá conosco, esse céu aconteceu em Maria Santíssima. Você já imaginou o que significa uma pessoa ser cheia, repleta, fecundada pelo Espírito Santo? Isabel disse: ao ouvir a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Tal era a potência do Espírito Santo que Maria Santíssima transportava. Toda essa dimensão que a gente tem dificuldade, um Deus em 3 pessoas, negócio de trindade, uns aceitam, outros não aceitam, mas é uma briga a respeito disso. Maria experimentou, ela presenciou isso. Como acontecerá isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Aquele que é o céu, aquele que é o Senhor da eternidade, habitou em Maria Santíssima, porque onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo, está o Pai. Eles são inseparáveis. Se alguém quiser conhecer o que é o céu, se alguém quiser experimentar o que é o céu, experimentemos de verdade Maria Santíssima, porque ela é o céu que habitou inclusive aqui nesta terra. Ela viveu essa realidade. Ela não tinha necessidade de perguntar, chegando lá, e o meu José, como é que vai ficar essa história? Eu vou viver lá ao lado dele? Não, queridos. Ou seja, sigamos o exemplo de Maria Santíssima. Ela não tinha cursos de teologia, ela não tinha formação teológica, formação universitária. Ela não era adestrada na literatura da Biblioteca de Alexandria. Não. Mas diante do mistério, ela creu, ela aceitou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Ascona, ele já está lá. E eu espero que o seu processo de beatificação logo seja estabelecido. Eu, no meu íntimo, no meu interior, eu já posso dizer: Dom José Luiz Ascona, rogai por nós. Tchau.